E estamos de volta aqui na Sabatina com o delegado Radaeli, candidato a deputado estadual. Envie sua pergunta, politica@gcn.net.br. Neste segundo bloco, começamos com Edson Arantes. Candidato, em seus discursos, o senhor afirma que o atual programa de ensino nas escolas estaduais, baseado na progressão continuada, é um crime. Qual outro modelo o senhor propõe para substituí-lo? Edson, eu afirmo e reafirmo. Por isso que eu me identifico com Paulo Scaff, porque o sistema S de ensino, o ensino em período integral, é uma alternativa para que possamos capacitar aquelas crianças e adolescentes que não tiveram, e eu falo oportunidade porque é verdade, de trabalhar com 7, 8 anos de idade que eu tive. E eu fui capacitado quando trabalhava. Então, como o ECA não dá essa oportunidade, nós temos que arrumar capacitação, tanto na educação como profissional para esses alunos. O sistema que está é criminoso realmente, viu? Nós estamos perdendo uma geração, já perdemos uma geração, e essa geração já saiu da universidade sem capacitação correta para ser médico, delegado, advogado e outros profissionais. Então eu trabalho por uma capacitação dessa criança e desse adolescente em período integral, já que não se pode trabalhar uma criança ou um adolescente. Agora, Radaeli, como que funcionaria este modelo de educação integral que o senhor propõe? O senhor tem mais ou menos uma estimativa de quanto que custaria aos cofres do Estado? Hoje, para você ter uma ideia, é interessante sua pergunta, porque um aluno hoje custa para o Estado de São Paulo, tal como está, R$ 272 por mês. Calculo isso por um ano, dá quase R$ 3.000. E um preso custa R$ 2.700. A capacitação seria o ensino básico ou fundamental até aos 12 anos, com todo tipo e ciclo de educação, o currículo escolar reforçado, normal, aprender português, inglês, matemático básico, fundamental. E a partir disso, dos 12 anos, a capacitação profissional desse aluno, para que ele saia com capacitação de educação e também de trabalho, próprio para o mercado de trabalho que já espera uma pessoa capacitada e educada. Candidato, o senhor disse também que o salário pago aos professores é uma vergonha. Quais são as propostas do senhor para mudar essa situação, para melhorar a condição, melhorar o salário dos professores da rede pública estadual? Não é só professor, não. É uma vergonha o salário que se paga a um servidor público, independente da carreira. Você, quando se aposenta, isso eu enfrento todo dia com investigadores, com professores, em todas as áreas, a pessoa deixa de se aposentar no momento em que ela está mais precisando, com a saúde frágil, já com problemas de família, já acima dos 48 anos de idade, ela deixa de se aposentar, porque o que ela recebe, metade é gratificação, que ela vai perder na aposentadoria. Ou seja, quando a pessoa mais precisa do salário, ela perde a metade do seu salário. É plano de carreira. Eu acabei de dizer que um aluno custa R$ 272. Se você terceirizar os presídios através das PPPs, parceria público-privada, que em Minas Gerais já é sucesso, a primeira privatização de presídio, você tira parte desse dinheiro e investe em educação, em capacitação, educação e valorização profissional dos professores. Certo, mas na prática, quanto o senhor considera que seria o ideal para um salário de um professor da rede pública estadual? Quanto seria o justo? É complexo, porque o justo, cada um tem o seu justo. Cada pessoa acha que é justo determinado valor. Nós teríamos que fazer um plano de trabalho para que o professor, um plano de carreira, para que ele começasse com X e terminasse ao final da carreira no ápice e quando ele mais precisa com um salário digno. Agora, esse salário digno, cada um acha que tem o seu. Teria que chegar a um consenso. Bom, o salário da Polícia Militar, o piso de R$ 3.000. O de professor, o atual é de R$ 2.400. Então, a gente gostaria de saber exatamente na prática, para que o professor que está nos acompanhando saiba qual é o projeto concreto do senhor. O professor ganha muito pouco, tanto o professor quanto o policial. Se eu falar em dobrar esse salário, o Estado não teria condições na política que existe hoje, porque existe a lei de responsabilidade fiscal. Mas existe sim condições em você
mudando a gestão de um Estado, de fazer uma programação, um planejamento, isso se interfere já no plano de carreira, para que em médio e curto prazo ele ganhe no mínimo o dobro do que ele ganha, porque é um absurdo. O professor do SESI ganha 2 vezes mais do que ganha, ou chega até 3 vezes mais do que ganha um professor do Estado. Bom, hoje o governo mantém uma política de premiação dos professores com base no cumprimento de metas de avaliação. O senhor concorda com essa política? Não. Nem meta de avaliação dos professores, nem meta de avaliação que eles querem implantar na polícia. Porque aí você faz o caixa 2. O caixa 2 para conseguir atingir a meta. Nós temos que dar salário e capacitação aos profissionais, porque os professores também reclamam disso. Aí depois vem as manchetes nos jornais. Quando o senhor fala em caixa 2, o que exatamente o senhor está querendo dizer? O caixa 2 que eu falo é o arranjo para se chegar à meta, arrumar os números para se chegar ao cumprimento da meta. Isso chega. Isso aconteceria dentro da polícia? Por que não? Por que não? Você deixaria de qualificar, não hoje aqui em Franca, que eu possa afirmar com certeza, porque eu trabalho na inteligência. Mas por que não? Você abriria chance para a pessoa chegar a receber esse bônus. Nós temos profissionais e profissionais. Então você não pode perder essa perspectiva também. Radaeli, o senhor é vereador há 1 ano e 8 meses. Nesse período, criou 4 leis de alguma relevância. A dos alvarás disponíveis no site da Prefeitura, a que obriga a Prefeitura a disponibilizar fotos de pessoas desaparecidas em seu site, a dos irmãos que devem ser matriculados em escolas próximas e a que controla o som alto em veículos na cidade. Apesar de simples, essas leis ainda não foram implementadas, continuam apenas no papel. O que faltou para que elas se tornassem realidade? Uma boa pergunta, eu agradeço pela pergunta, porque isso aí está um pouco aqui, não é que eu estou resfriado, não. A lei, quando você cria, é como se fosse um filho que você gerou. Elas serão implementadas porque eu vou cobrar. Eu tenho instrumentos para cobrar que essa lei seja realmente implementada. E agora eu não usaria isso porque eu estou em período eleitoral, mas após o período eleitoral, eu sinto que o cidadão é mal informado dos seus direitos, inclusive essas leis. Conversei com alguns membros do Ministério Público, serão encaminhadas cópias, cada um no seu setor dessas leis, e eu farei uma cartilha para que chegue a ponta e o cidadão possa exigir o cumprimento dessas leis. E o Radaeli, como vereador, como é um filho que eu criei, eu vou cuidar desse filho. A que fatores o senhor atribui o fato, por exemplo, da Prefeitura não colocar fotos de pessoas desaparecidas em seu site? O senhor acha que isso tem a ver com a sua relação com o prefeito? Não, segundo informações que eu tenho, são bases técnicas que estão se fazendo uma condição técnica para que isso seja realmente desenvolvido. E por que o eleitor deve acreditar que na Assembleia Legislativa a força da sua argumentação será diferente, já que, mesmo tendo como vice-prefeito o Fernando Baldock, que é do seu partido, o senhor ainda não conseguiu implementar essas leis? Mas a lei você não consegue implementar só com a ação de governo, com a gestão. Mas a pressão funciona bem. Sim, é o que faremos, através do Ministério Por que ainda não Público. foi feito? 1 ano e 8 meses. Não, a lei, essas leis que você disse aí, por exemplo, do alvará no site já está. Não está, eu conferi. Não, tá. Você pode procurar. É meio difícil chegar no caminho, eu também... Então deve ser muito difícil, porque não é eu difícil. conferi, tentei e não achei qualquer link dentro do site oficial da Prefeitura que disponibilize. Você tem que achar um caminho dentro do portal da Prefeitura e ficou muito difícil. Qual caminho? Quem quiser conferir. Agora eu não saberia te falar agora, porque é cheio de números e letras, né? Mas existe um caminho, que é complexo. Agora, a questão das fotografias, você precisa de armazenamento. E a Prefeitura não tem disponível, pela informação que eu obtive, o armazenamento suficiente para a colocação dessas fotografias. Mas eu não tenho só essa lei. Eu tenho uma que eu vou enfrentar grandes dificuldades agora, que é um projeto e um dos motivos de eu não me afastar, que é priorizar vagas para filhos de mães vítimas de violência. Eu já estou e vou encontrar dificuldade na votação de uma lei que vem em benefício da mulher vitimizada, mas já estou... Mas, Radaeli, que adianta aprovar as leis se elas não são implementadas? O senhor tem uma lei que põe filhos da mesma pessoa em escolas próximas. Tá, mas ela foi aprovada não faz mês.
Você pode pegar lá que ela foi sancionada não faz um mês. É por isso que eu vou esperar esse momento político. Ao final, farei uma cartilha e encaminharei ao Ministério Público de cada setor para fazer cumprir. O Ministério Público está aí para isso. E o vereador também para fazer a pressão e fazer o cumprimento da lei. Candidato, o senhor faz parte do PMDB, que é o partido da base do prefeito, tem o vice. Mas desde que assumiu sua vaga como vereador, tem feito duras críticas a Alexandre Ferreira do PSDB. Não é uma postura contraditória? E, de repente, essas críticas, elas também não dificultam que seus projetos sejam implementados pelo prefeito? Pode ser que sim ou que não. A crítica ela é pontual naquele momento e sobre determinado caso. O justo sempre tem que ser justo. Determinado caso, você acompanha a Câmara e vê, eu sou pontual na minha crítica e o faço de forma tranquila. Agora, não tenho dificuldades em relação a isso, não. Já tive no começo um problema de relacionamento, até de entrosamento, de conversa, de audiências, mas que foi sanado. Eu estou vendo os meus projetos, que embora são novos, agora esse que você disse, tem menos de um mês, que não foram implementados, mas serão implementados. Além do som alto, essa eu vou bater firme, porque depende de um decreto do prefeito para regulamentar a execução dessa lei. O senhor acha que é boicotado pelo prefeito? Não penso nisso, porque toda vez que eu me sinto boicotado, eu vou na tribuna e falo. Não tem problema em relação a isso. Bom, chegamos ao fim deste segundo bloco da sabatina com Daniel Radaeli, delegado Radaeli, candidato a deputado estadual pelo PMDB. Daqui a pouco a gente volta no terceiro bloco com mais perguntas ao candidato e a sua participação também no quarto e último bloco. Mande perguntas para politica@gcn.net.br. É o GCN na cobertura das eleições 2014.